E aí pessoal, professor Udi aqui, continuando nossa série de indicações de filmes, livros sobre o tema vocação, né, e dando algumas dicas do que fazer na quarentena. Hoje eu vou indicar um livro, que é um livro que eu sempre indico quando eu vejo alguém que está meio perdido, se perguntando o que fazer da vida, né, se perguntando qual que é o sentido da minha vida, o que eu tenho que fazer. E às vezes a pessoa já está até formada, até trabalhando, e ainda se pergunta isso. O livro é A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Esse livro é uma novela, é um livro curto, né? Depende da edição, ele vai até umas 100 páginas. É um livro que as edições mais comuns que tem no mercado são de traduções boas, eu recomendo qualquer uma. Tem a do Boris Schneider, mas Vera Karan também, são boas traduções. E é um livro que você lê muito rápido, muito fácil, não vai te dar muito trabalho. E o que é interessante nele? Ele narra a história do Ivan Ilitch, né, o personagem principal, que é um cara que o livro começa, né, com o velório dele. Ele morre no livro, não é nenhum spoiler, está no título. E você vê ali as pessoas discutindo, né, falando do personagem, e você vê que parece que nenhuma ali tinha muito apreço por ele. As pessoas estavam mais preocupadas, alguns com o cargo que ele deixou vago, a mulher com o dinheiro que ele deixou de herança. Então você vê o que é um cara que teve um sucesso econômico, social, mas que as pessoas pareciam não se importar muito com ele. E aí o livro começa, né, em flashback, ele começa a contar a história da vida do Ivan Ilitch. E aí você percebe no livro o seguinte, não vou dar spoilers à história, não se preocupe, mas o que você repara ali que é interessante é que ele é um cara que teve uma vida que, se você olha de fora, ela é super bem sucedida. Ele conseguiu um emprego ele foi crescendo na carreira dele, se destacando, né, conseguiu um emprego muito legal, conseguiu uma ascensão social interessante, se casou com uma mulher que era super bem vista, muito bonita, muito desejada. Então um cara que se olha de fora, né, você fala, essa vida deu certo. É um cara ali, nos seus 50 e poucos anos, já está com bom dinheiro, com um móvel, com uma casa legal e tudo mais. Porém, né, ao longo do livro, ele tem um diagnóstico de morte, né, ele subitamente ali, ele começa a se sentir muito mal depois de um acidente doméstico. E o médico fala para ele, eu não sei o que é, eu acho que você vai morrer, né? Não tem o que fazer. E aí ele entra numa crise existencial, porque ele vê que a vida toda que ele teve, por mais que ela fosse bem sucedida do ponto de vista material, social, tal, não foi a vida que ele queria ter tido. E aí ele começa a se questionar, ele começa a entrar numa crise muito profunda. A parte final do livro é bem dramática, é bem tensa, é bem triste. O que é interessante? Lendo o livro, você vai reparando os erros do Ivan Ilitch, você vai percebendo como em todas as escolhas que ele fez, ele não estava preocupado ali com o que de fato seria a vocação dele, com o que de fato seria interessante, com o que ele gostaria de fazer. Ele está o tempo inteiro só pensando na aprovação social. Isso vale até para a escolha do matrimônio, né? Ele se casa com uma mulher que ele não era apaixonado por ela, mas que ela era super desejada, ela era muito bonita, era uma mulher com status social, então ele se casa com ela. Então ele vai tendo a vida que ele achava que os outros queriam que ele tivesse. E aí, quando ele recebe o diagnóstico de morte, ele percebe que a vida dele foi uma mentira, por assim dizer, né? Então, o que é interessante você ver nesse livro? Você identificar com a experiência do Ivan Ilitch, você parar e pensar, putz, será que eu estou fazendo o mesmo que ele? Né? Será que eu realmente estou fazendo o que eu deveria fazer, o que eu sinto que eu deveria fazer, o que é a minha vocação, o que eu gostaria? Ou se eu estou fazendo o que eu acho que vai me dar algum status social ou algum bem material, né? A principal, a mais profunda reflexão que o livro dá é que ele deixa muito claro qual que é o caminho para você começar a pensar nisso. É a consciência da morte. Esse é talvez a principal mensagem, a principal reflexão do Tolstói nesse livro. A consciência da morte é você lembrar-se que uma hora você morre, né? O filósofo Ortega y Gasset fala da importância da experiência dos náufragos, né? As ideias dos náufragos. Ele diz que você imagina que você está no navio que naufragou, você está ali no mar à deriva, né? Apoiado sobre alguma placa, alguma coisa boiando. Você sabe que você vai morrer, né? Que você não tem muita esperança, não vai aparecer nada para te salvar. Nesse momento, diz o Ortega y Gasset, você não vai parar e pensar, nossa, nesse fim de semana eu tinha um jogo de futebol para assistir, eu ia numa balada, eu ia numa festa. Não. Vai passar na sua cabeça ali aquilo que é mais importante para você. Aquilo que te é mais caro e que você está deixando para trás. O que realmente importa para você.
Então ele fala que são essas as ideias que importam, né? Nesse momento, então, diante, consciente da morte, você se lembra do que realmente é importante. O grande professor José Mounir Nasser, inspiração aqui pra gente, analisando o livro A Morte de Ivan Illich, ele fala que o livro traz para você a seguinte reflexão. Do ponto de vista cronológico, o nascimento precede a morte. Porém, do ponto de vista ontológico, né, de sentido, a consciência da morte precede sempre a vida. Quando você nasce, ele fala, você não se lembra que você nasceu. Você não tem consciência, você não lembra que você estava lá no hospital pelado, de ponta cabeça. Né? Mas muito provavelmente você vai estar consciente no momento em que você morrer. Né? Para a sua vida ter sentido, você precisa o tempo inteiro ter consciência disso, ter consciência da morte. Então, quando você está numa dúvida vocacional, né, pensando o que fazer, que curso fazer na faculdade, que trabalho, etc., ir embora para tal lugar, que você teve uma oportunidade, um convite, você para e pensa, se eu morresse hoje, né, eu estaria contente, eu estaria realizado fazendo isso? Ou será que não? Então, a consciência da morte é aquilo que faz você lembrar que essa vida é finita, que quando você morre a biografia se encerra e que, portanto, você precisa fazer algo. Uma coisa muito interessante no livro é que, eu não estou dando spoiler, não se preocupe, mas no final, nos seus momentos derradeiros, né, o Ivan Illich não era um cara muito virtuoso, ele estava até ali um pouco tomado por um pouco de egoísmo, e ele estava um pouco incomodado, né, porque ele estava sofrendo, e ele fala que ele percebe que o maior sofrimento dele não é o físico, é o sofrimento de estar consciente de que a vida dele não foi o que ele queria ter tido. E ele chega, nesse momento ele não consegue mais falar, ele está só pensando, né, e o Tolstói narra os pensamentos dele, e ele fala que ele olha para as outras pessoas que estavam ali vendo ele agonizando, e ele fala assim, nossa, e eu acho que isso vai acontecer com todos eles. Eu queria poder dizer isso para eles, poder dizer que o sofrimento físico que eu estou passando não é nada perto dessa consciência de que eu não tive a vida que eu gostaria de ter tido, que eu não me senti realizado na minha vida. Né? E é muito interessante que nos seus momentos derradeiros, não vou dar spoiler, mas ele consegue ali fazer alguma coisa que dá para ele um pouco de sentido, que alivia o sofrimento dele, que dá para ele um pouco de satisfação, de realização. Então, é um livro que vai colocar você numa crise, provavelmente, que é essa a ideia do Tolstói. É um livro que é feito para isso, a ideia é que você não precise passar pela experiência de morte que passa o Ivan Illich, que você não precise se deparar com a morte para falar, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Inclusive tem vários estudos, né, na área de psicologia falando disso, de pessoas que mudaram radicalmente de vida quando tiveram uma experiência de quase morte. Por que isso acontece? Porque quando você tem essa experiência, você muito provavelmente vai passar a ter mais consciência da morte. Você vai se lembrar que uma hora você vai morrer. Né? Então, o Ivan Illich passa por essa experiência. No caso dele, ele não passa por uma experiência de quase morte, ele de fato tem um diagnóstico de morte. E aí que ele toma consciência disso. O Tolstói, bondoso, não quer que você precise chegar a esse ponto. Então, você lendo o livro, você tem a mesma crise com o Ivan Illich, mas com a vantagem de que você não está de fato morrendo. Né? Então, é um livro que vai provocar em você, muito provavelmente, uma crise, provocou em mim, provoca em todas as pessoas que eu indico esse livro, mas ele vai te dar ali caminhos, vai te ajudar a começar a identificar na sua vida, os mesmos padrões, os mesmos erros que o Ivan Illich comete. Né? Você vai começar a se comparar, isso vai ficar no seu imaginário. De repente você vai se ver fazendo escolhas, né, pensando mais na aceitação social do que no que realmente te parece ser o sentido da sua vida. E você vai lembrar, nossa, eu estou fazendo igual o Ivan Illich, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer esse erro. Então, você se comparando com o personagem, você aprende com a experiência de vida dele e você tira, né, essa grande reflexão do livro de que para começar a pensar no sentido da sua vida, na sua vocação, lembre-se de que uma hora você vai morrer, como diz o ditado em latim, né, memento mori. Você precisa lembrar-se disso para colocar em perspectiva as coisas da sua vida. Você perceber, o que realmente é importante na minha vida. Né? O que realmente, se eu morresse hoje, eu não gostaria de deixar inacabado. O que eu preciso fazer antes de ir embora desse mundo. Né? Então, fica a recomendação aí. Não se preocupe se você entrar nessa crise existencial, porque, vejam, é uma crise pela qual todos nós precisamos passar em algum momento. Né? Na verdade, fique contente por passar por essa crise antes de estar realmente diante da morte, como o Ivan Illich. Para sair dessa crise, eu recomendo daí outro livro, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, livro sobre o qual vou falar em outro vídeo aqui no Cult. Tudo bem? Valeu!